Então, na apresentação de sábado pela manhã, houve um pequeno percalço em que uma parte da palestra da fase deixou de ser dita por conta de que os slides não apareceram. No minuto 51,54, era onde eu estava falando das propostas de Dom Manuel para construir seu armorial, desde aquela que mandar enviar o seu rei de armas para a corte Maximiliano, para rei da França, para rei da Inglaterra, para pesquisar os armoriais existentes naqueles países, a técnica, os brasões, como se faz, porque Portugal realmente estava com ausência desse tipo de experiência do ponto de vista armorial. E uma das colocações na posição de Dom Manuel é que um dos seus funcionários fosse procurado ao longo de Portugal, do território de Portugal, sepulturas, o que é extraordinário, e essa é a base para os armoriais. Desses que, tanto na Inglaterra, né, eu falei que há um livro que eu tinha com todas as sepulturas inglesas, com seus fidalgos, seus brasões, que serve como referência para as pessoas, ou rei de arma, olhar e colocar no seu livro, que está sendo composto com o livro do Armeiro Mó. E é o que aconteceu em Portugal. Estão lá uma quantidade grande de sepulturas. Ainda hoje, eu encontrei, numa pesquisa rápida, infelizmente, em torno de umas 100, 120 sepulturas armoriadas. Aqui está uma lista de alguma delas. Isso é impressionante, quer dizer, é interessante que ainda tem. Seria até interessante escrever uma obra sobre armorial sepulcral, né, onde um livro com todas as fotografias e imagens das sepulturas ainda existentes em Portugal, com aquelas que são armoriadas, que têm os seus brasões e a descrição dos brasões. E é o que foi feito. Na medida em que eles encontravam essas sepulturas ao longo de Portugal, elas eram lançadas, o armeiro, o arauto ia lá, o heraldista ia lá, olhava, fazia o desenho e foi lançado na obra do livro do Armeiro Mó. Então faço aqui uma coleta de alguma delas e o brasão como foi colocado no livro do Armeiro Mó. Então, nesse caso, por exemplo, é o túmulo de Diogo Fernandes de Almeida, no século XIV, onde tem, então, na base dele, as armas da família Almeida. Né? Essa está ali, o brasão, tal qual foi colocado no livro do Armeiro Mó, esse livro de consulta que eu venho colocando, né? E ali a base, então, do cemitério, ou da igreja, onde se tirou a imagem do brasão. Esse é um belíssimo túmulo de Dom Pedro Menezes, conde de Valença, cerca de 1431. Tem ali mais ou menos umas duas armas, e essa é a arma principal dele. E isso, de fato, foi coletado, né? O armorial está sendo feito ali entre 1490 e 1509, quando se conclui, e essa é uma referência para que se possa colocar no armorial as armas dessa família. Está aí o Conde de Valença, tal qual está no túmulo dele. No caso aqui agora, o túmulo de Maria Villa-Lobos, falecida cerca de 1367, se consta na sede de Lisboa, uma estátua adjacente de corpo dela, né, completo, inteiro, né, sobre a campa do túmulo, né, lendo o livro, e as armas da família Villa-Lobos. É extraordinário esse tipo de trabalho. Imagine-se fazendo isso em 1509. Devia existir muito mais informações, né, documentadas do ponto de vista de uma peça armorial através de um túmulo do que nós podemos ver hoje. Então aqui está o brasão do livro do Armeiro Mó de 1509, como foi feito, e podemos então comparar com o que está lá no túmulo da Villa-Lobos. Esse é um outro, túmulo de Dona Margarida Albernaz, é de 1327. Ou seja, entendemos então que o brasão da família Albernaz e o brasão da família Cogominho, né, as armas, já existiam em 1327. Isso é fato, não tem como. Ela poderia até existir antes disso. Aí teria que saber, como foi dito no dia, a genealogia dos pais, dos ancestrais da Margarida Albernaz, dos ancestrais do Cogominho, saber se alguém também teria usado essas armas e encontrar, evidentemente, um documento que ateste.
Mas, por enquanto, isso é importante. A gente sabe que os Albernazes Cogomim têm as armas desde 1327. Ali ela tem as armas dela, como pessoa, nas extremidades da lateral do túmulo, e a central do seu marido, tal qual foi colocado, então, no livro do Armeiro Mor. Essa é uma referência importante para eles, e vão colocar lá. A dificuldade, talvez, aqui, e as informações, que é uma pena a não existência do texto do livro, né, é quanto às cores. Nem sempre o túmulo consegue, dependendo da forma que ele foi colocado, as representações gráficas para um objeto por preto e branco, né, colocar em preto e branco, chamado PB, ou para os objetos que fossem de época, fica difícil entender as cores. De alguma forma, o rei de armas de Portugal, ao detectar com esses túmulos, conseguiu descobrir ou ver a que tipo de cores eles tinham. Pode ter sido dos dois armoriais anteriores que se perderam, já está ali coletado. Os armoriais anteriores são no mínimo 20 anos antes, 25, 30 anos antes que seja desse, o suficiente não para pegar alguém da família, ou talvez em uma entrevista com alguém da família, que te conhecesse as pessoas que estão ali enterradas e conhecesse as cores. Pode ser um caminho, né? Aqui é um outro belíssimo túmulo do jacente do Lobo Fernandes Pacheco, com a sua espada cruzando sobre o seu corpo, né, o de 1349, que está na igreja de Santa Maria Maior. Então a gente daqui já deduz que a família Pacheco, pelo menos, já é possível recuar nominalmente o uso das suas armas, né, assumidas. Isso não foi concedido por uma carta de brasão, não é o período, isso não ocorre ainda. E então usavam em Pacheco, em 1349 já se tem a referência da existência dela. Ela pode ser anterior, a sua família participou de alguma cruzada, houve o Barrote, etc. Pode ser que as armas também tivessem lá colocado. Aí, como ela está, pronta no livro do Armeiro Mor. Essa é uma belíssima referência. Aqui o túmulo de Dom Lopo de Almeida, o primeiro conde de Abrantes, um túmulo de 1486, e sua esposa, Brites da Silva. Está no Panteão dos Almeida, onde tem vários túmulos armoriados. Acabei pegando esse, e é interessante que nele está à esquerda as armas da família Almeida, do Conde de Abrantes, tal qual é as armas de referência dos Almeidas. Para quem vai fazer o brasão, o Armeiro Mor, a partir de 1509, vai olhar esse trabalho, essas armas, que vai estar no livro. E à direita, as armas da esposa, da mulher, em lisonja, né, partida. À direita está ali, aos nossos olhos, à direita está o leão das armas da família Silva, que é ela, e à esquerda, então, as armas à esquerda de quem está olhando. Tá? Não é essa a leitura que você vai se ver o brasão. Estão umas armas do marido. Isso é muito legal, que já mostra aí. E falamos disso. Mas a existência do túmulo dos brasões femininos no formato da lisonja, né, colocado, e a partição para as armas de um e de outro. Então ali está, né, o destaque que eu coloco do brasão de Dom Lopo de Almeida, com seu elmo, uma paquife sobre o elmo, sobre o escudo, né, e as armas da esposa. E tal qual está, então, no livro do Armeiro Mor. Essa é a pesquisa, é o levantamento, é o que se viu, é a certeza. Evidentemente, uma arma sumida pelo tempo, 1416, poderia ter havido uma concessão por carta de brasão. E aqui armas da família Silva, chefe, armas plenas, sem qualquer tipo de interferência de um acréscimo das chamadas diferenças. E esse é o túmulo de João Brandão, de 1501, da igreja de São Francisco, filho de Álvaro Gonçalves Brandão e Maria Pinto. Portanto, ele, nas armas deles, nitidamente, ele contempla o pai, a família do pai e a família da mãe. Então, nós temos à direita um detalhe do brasão que está nesse túmulo, em 1501, onde está ali um escudo esquartelado, né, no primeiro e terceiro quartel, essa é a leitura correta, as armas da família Pinto, da mãe, o que é interessante, né, curioso,
poderia ter sido invertido e colocar os Brandão na frente, no quartel primeiro e terceiro, mas não, os Brandão estão no quartel segundo e terceiro, perdão, os Pinto estão no primeiro e quarto quartel, e a família Brandão está no segundo e no terceiro quartel, que são os ancestrais dele, portanto, um escudo esquartelado de 1501. E aí, como foi colocado no armorial do livro do Armeiro Mor, de 1509. Essa foi a única imagem que apareceu no dia, portanto, achamos interessante que seria interessante fazer esse pequeno adendo na questão das sepulturas como uma ferramenta de pesquisa para quem fez os armoriais, tanto os anteriores, que fosse do Arrietty, que fosse, de fato, ele existiu, se fosse os livros de 1490, o outro de 1500 e esse de 1509. A partir dali começa a se repetir isso. E aí então fica essa proposta, que se faça o que eu estou chamando de armorial sepulcral, uma obra publicada aí, talvez monumental, grande, em Portugal, né, na ordem cronológica ou na ordem alfabética das famílias e os túmulos ainda existentes com essas armas das quais a gente conhece nas famílias do dia a dia. Era isso que estava faltando, esse trecho que ficou faltando no dia da apresentação, porque o sistema utilizado ele acabou compensando e comprimindo as imagens e só apresentou essa. Obrigado.